Shalom, a paz do Senhor, para mais uma gravação. Hoje estaremos falando a conversão do apóstolo São João. Apóstolo São João, o discípulo amado de Jesus. E você que está ouvindo, assistindo os vídeos, se você interessa, então compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, para que possamos enviar mais vídeo aos irmãos. Quem vos fala, pastor Natanael. Deus abençoe. João, o discípulo amado de Jesus. Este apóstolo foi um dos escolhidos mais importantes na vida do ministério da igreja. Nós encontramos aí os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, Jesus escolheu 12. Dos 12, ele escolheu 3. Dos 3, ele escolheu um. E este um foi o apóstolo João, o discípulo amado. É o que nós vamos falar nessa oportunidade. Esse apóstolo João foi o que teve mais oportunidade de viu os maiores milagres acima de todos os apóstolos. E também todos os outros tiveram martírio, mas o apóstolo João teve a sua morte natural, segundo as histórias. Então João, o discípulo amado, o apóstolo João foi um dos discípulos mais aproximados de Jesus e escritor de alguns livros do Novo Testamento. Então, este homem foi muito importante na obra de Deus. João, evangelista, foi um dos 12 apóstolos de Cristo, o mais jovem deles. Junto com seu irmão Tiago, foi convidado a seguir a Jesus em suas peregrinações. Então, o apóstolo João foi um dos apóstolos que se inclinava no seio do Senhor Jesus. Ele foi algo extraordinário, um homem de muita confiança. E ainda jovem, quando Jesus chamou ele, também chamou seu irmão Tiago para o ministério apostólico. João, filho amado. Amado, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos assim como ele é. Então o apóstolo João escreveu na sua carta, 1 João 3:2, assim como ele é, o veremos. Todos nós teremos essa oportunidade de seguir a Jesus e ver ele no futuro como ele é, o nosso Senhor Jesus. Seu próprio nome não aparece no evangelho que ele escreveu, mas ele faz duas referências de si mesmo como o discípulo que Jesus amava. Então, uma vez que essa citação nesse evangelho de João, aí realmente era uma demonstração ele como escritor dessas cartas. João, o discípulo escolhido por Jesus. Então Jesus escolheu 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para estar especialmente perto dele durante o seu ministério na terra. Antes de Jesus ser preso, estava orando com Pedro, Tiago e João no jardim de Getsemane. Então João foi um dos discípulos que esteve no jardim de Getsemane e em muitas ocasiões ele estava presente junto com Jesus. E João, a testemunha de Jesus, ele esteve com Jesus em todos os lugares por onde Jesus passou. Depois da ascensão de Jesus ao céu, o apóstolo João é mencionado com o destaque na igreja primitiva. No livro de Atos, ele frequentemente é citado como companheiro de Pedro, Atos 3 e versículo 1. O apóstolo João foi um dos principais líderes da igreja primitiva de Jerusalém. Então foi um grande pastor. Ele assistiu à morte, sepultamento e ressurreição e ascensão de Jesus ao céu.
Então, uma testemunha viva, ele foi uma testemunha viva do Senhor Jesus. João o apóstolo era pescador. Veja que Jesus é mesmo uma profissão simples e humilde, mas chamado para uma grande obra de uma grande envergadura, como foi o apóstolo João. João antes era discípulo de João Batista. Isso é importante, nós sabemos que antes de ser apóstolo, discípulo de Jesus, ele já era discípulo de João Batista. Aprendeu muito com João Batista e quando Jesus chamou, então ele seguiu o Senhor Jesus. Alguns acontecimentos registrados nos evangelhos nos ajudam a entender um pouco sobre como era a personalidade e caráter do apóstolo João. Em certa ocasião, Jesus chamou João e Tiago, filho do trovão. Então, nessa palavra dá para entender a força, a capacidade de João, de Tiago. Esses homens eram homens valorosos da antiguidade. Então, João antes era discípulo de João Batista. Esse foi o que nós falamos. João Batista, ele esteve fazendo uma grande obra para Deus. E ele realmente partiu, foi degolado por ser pregador da palavra de Deus, João Batista. Então os discípulos de João, todos eles acompanharam no ministério do Senhor Jesus. João, o discípulo mais próximo de Jesus. No Evangelho de João existe referência acerca de um discípulo que Jesus amava, João 13, 23. Então nós observamos o discípulo que Jesus amava. Isso significa que ninguém conhecia Jesus mais do que o apóstolo João. Então João estava em todos os lugares, todos os momentos, todos os milagres que Jesus fez, ele estava perto e escreveu no livro. E no dia da ceia, ele estava na Santa Ceia, ele se inclinava no seio do Senhor Jesus, estava lá. Ele foi também o discípulo que perguntou para Jesus a identidade do traidor, João 13 e 23. Então, o apóstolo João foi um grande homem entre os apóstolos. João, que presenciou mais milagres. O apóstolo João também esteve presente em 3 importantes ocasiões do ministério de Jesus. Nessa ocasião, ele estava acompanhado com Simão, Pedro e Tiago, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, e na ocasião da transfiguração durante o período em que Jesus esteve no Getsêmani. Então são 3 lugares importantíssimos que ele esteve presente com Jesus, e junto com Pedro e Tiago também, o seu irmão, estava ali os 3 apóstolos da confiança de Jesus. João sempre esteve mais perto de Jesus, nós observamos aqui. Além disso, o evangelista Lucas também nos informa que João e Pedro foram 2 pessoas mais encarregadas por Jesus de cuidar dos preparativos para as refeições da Páscoa. Então, ele realmente foi encarregado de fazer esses preparativos. No momento da crucificação, o apóstolo João o discípulo que aparece mais próximo de Jesus no Calvário. Ele também recebeu de Jesus a incumbência de cuidar de Maria, João 19, 26. Depois foi ele quem correu juntamente com Pedro ao túmulo de Jesus na manhã do domingo da ressurreição. Então Pedro e João correram no sepulcro quando souberam que Jesus tinha ressuscitado. Ninguém tinha coragem de entrar. Então Pedro entrou primeiro, depois João também entrou no sepulcro. Ele foi a segunda pessoa a ver o sepulcro vazio. Não está aqui, porque já ressuscitou. João e Pedro estavam sempre juntos. Depois da ascensão de Jesus ao céu, o apóstolo João é mencionado com destaque na igreja primitiva. No livro de Atos, ele frequentemente é citado na companhia de Pedro. Então os 2 estavam sempre juntos, João e Pedro, esses homens valorosos da antiguidade que traziam as palavras de Deus para a igreja primitiva.
O apóstolo João foi um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. Então foi o pastor que iniciou aquele grande trabalho na igreja de Jerusalém. Além de ser pastor, também era escritor também, de autoria dele, 5 livros do Novo Testamento que levam o seu nome. O 4º evangelho, o evangelho de João, as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e o livro de Apocalipse. Essas são as escritas desse grande homem, apóstolo João, o discípulo que Jesus amava. O apóstolo João, o escritor do evangelho. Não é possível afirmar com certeza por quanto tempo o apóstolo João permaneceu em Jerusalém, mas provavelmente o apóstolo deixou a Palestina no início da guerra judaica, antes de 69 depois de Cristo. Nesse tempo, ele se mudou para a Ásia Menor. Então nós vemos aí, ele mudou para a Ásia Menor e ali foi pastor da igreja de Efésios. A tradição cristã, desde muito cedo, afirma que João viveu por muitos anos na cidade de Éfeso. Foi em Éfeso que ele teria escrito suas obras literárias, com exceção do livro do Apocalipse. Então, foi ali, em Efésios, nós vemos aí os monumentos da antiguidade das igrejas primitivas, a escrita de João, dos livros que nós temos na palavra de Deus. O apóstolo João é quem foi para o caldeirão de gordura quente, mas não morreu porque Deus estava com ele. O antigo martirologia registra a 6 de maio que de Efésios, onde vivia São João, foi preso, conduzido até a cidade eterna por ordem do imperador Domiciano, e depois de um julgamento do Senado, posto numa grande vasilha de barro com óleo fervendo para morrer. Então ele foi lançado num barril de óleo fervendo para morrer, mas não morreu, porque Deus estava na vida dele. Deus estava com esse homem. Lançado num caldeirão de azeite fervendo, o apóstolo João, protegido pela graça de Deus, daí saiu ileso. Aleluia. O fato de se deu por volta do ano 95 depois de Cristo. Então João passou por esse sofrimento, aí tiraram ele do caldeirão, porque não morria. Então Deus estava com ele. Então o apóstolo João foi como Misaque, Sedraque e Abednego, que foi lançado na fornalha de fogo e saiu vivo. Ele foi lançado no caldeirão de gordura, segundo a história, fervendo, óleo fervendo, e não morreu, porque Deus tinha um grande plano ainda, dele escrever o Apocalipse ainda. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. João escreveu o Apocalipse. Em segundo momento, durante o reinado do imperador romano Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo, o apóstolo João foi banido para a ilha de Patmos. Foi em Patmos que ele recebeu a divina revelação e registrando o livro do Apocalipse. Então ele recebeu a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos e escreveu o Apocalipse. Então ele foi o apóstolo que teve a visão maior do que todos os apóstolos. Ele recebeu a revelação do livro do Apocalipse. Louvado e glorificado seja o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. De todos os apóstolos, João, o apóstolo amado e filho de Zebedeu, tornou-se o mais destacado teólogo, tendo morrido de morte natural em Éfeso, no ano 103 depois de Cristo, quando tinha ainda 94 anos. Então, aí está o relato das histórias do apóstolo João. E aqui nós observamos na conclusão desta palavra, o apóstolo João foi fiel até a morte. Como diz a palavra, ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida eterna. Este homem sofreu muito, mais do que todos os apóstolos, mas teve a honra de escrever as cartas de João
e escreveu o Apocalipse para todos nós. Portanto, existem provas suficientes para se acreditar que o apóstolo João realmente morreu em Éfeso. Antes disso mesmo, com a idade avançada, ele continuou exercendo ativamente o seu ministério. Ele foi bispo-chefe das igrejas localizadas na região de Éfeso. Nós observamos aí, então, combateu os perigos da heresia que ameaçava a pregação do Evangelho. Alguns escritores afirmam que o apóstolo João morreu com a idade tão avançada que em seus últimos dias ele tinha de ser carregado para as reuniões cristãs. Curiosamente, seu irmão Tiago foi o primeiro apóstolo a sofrer o martírio. Atos 12 e versículo 2. Enquanto João foi o último apóstolo a deixar a terra e chegar ao céu. Amém? E graças a Deus. Então a morte do apóstolo João, 103 depois de Cristo, e realmente ele foi liberto da ilha de Patmos, liberto, e voltou a Éfeso depois que ele escreveu o Apocalipse, e ali terminou seus dias de vida, velhinho, pregando a palavra de Deus, e segundo os relatos, com 94 anos, então, ele deixou esse mundo e foi para a glória. Então está aí a palavra do Senhor. Palavra de Deus, apóstolo João, discípulo amado. O amor é muito grande de Jesus com João. Foi um dos discípulos que esteve ao lado de Jesus em todo momento do ministério. E na cruz do Calvário, ele foi o discípulo, ele foi o apóstolo, e Jesus olhou lá da cruz e falou: filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Então a maior honraria para Jesus, o apóstolo João cuidou da sua mãe pelo resto da vida. E hoje, já depois velhinho, escreveu o Apocalipse, em Efésio, pastor ainda da igreja de Efésio, e deixou as cartas escritas para nós. E depois, com 94 anos, partiu para o Senhor e já está no céu com Deus, aguardando nós. E um dia nós vamos estar todos juntos lá. E como disse o apóstolo João: filhinhos, um dia nós vamos ver Ele, o Senhor Jesus, como Ele é. Amém? Shalom. A paz do Senhor.